Boa noite. Meu nome é Arthur. Nós somos do projeto de extensão O que Estamos Lendo. Esse projeto ele faz parte do CEF, que significa Centro de Estudos e Pesquisas Filosóficas Interdisciplinares, da Universidade Federal de Uberlândia, no Instituto de Filosofia. Esse projeto foi criado e é conduzido por alunos de graduação e pós-graduação do curso de Filosofia. Somos um grupo de alunos e o nosso objetivo com esse projeto de extensão é de poder criar um espaço rotineiro em que a gente possa conhecer o que os nossos colegas estão lendo, estão pesquisando e estão pensando de maneira geral. Hoje, a nossa convidada é a Jaqueline. A Jaqueline ela é professora adjunta da Universidade Federal Fluminense e coordenadora do Observatório da Inclusão Educacional e Direitos Humanos. Ela tem trabalhado, sobretudo, ultimamente com o tema da educação inclusiva, né? E o título da fala dela hoje é Ressignificando Identidades em Tempos de Pandemia, Reflexões sobre a Maternagem. A fala dela tem esse título, mas ela também indicou previamente uma leitura para a gente, que é da Elizabeth Badinter, não sei como pronuncia, se puder depois. Badinter. E o título do livro é Um Amor Conquistado, o Mito do Amor Eterno. Eu queria agradecer por você ter aceitado o nosso convite, seja bem-vinda. E se você puder começar falando brevemente sobre a leitura que você indicou para a gente, e sobre o título também da sua apresentação, enfim, fica à vontade. Tá certo. Obrigada, então, Arthur. É um prazer estar com vocês aqui hoje, né? Enfim, eu vou começar me apresentando e apresentando o caminho, né, que me conduziu até essa discussão. Então, na verdade, eu sou mãe de 2 crianças, né, e acumulo essa função com outras, inclusive a docência. Então, eu trabalho na universidade há 7 anos, eu dou aula há quase 20 anos, eu dou aula. E aí, dentro desse ambiente, né, da atividade acadêmica, eu desenvolvi, enfim, uma série de discussões na área da inclusão, especialmente a partir de uma inserção na discussão filosófica sobre deficiências, né, nos estudos filosóficos sobre deficiências, que é algo que é muito pouco usual, né, sobretudo dentro do universo da Faculdade de Filosofia. Eu sou formada em filosofia, fiz bacharelado, né, em filosofia, licenciatura em filosofia, mestrado em filosofia, doutorado em filosofia e pós-doutorado em filosofia. E dentro dessa área eu sempre, enfim, tive afinidade com a ética aplicada. Então, tanto que o meu doutorado e o meu pós-doutorado foram direcionados para essas discussões, né? Discussões de justiça, de direitos e tudo mais. E aí, nesse ínterim, né, eu acabei passando no concurso e comecei a trabalhar com temas que me foram despertos a partir da minha segunda gestação. Minha filha nasceu com uma doença rara, né? E a partir daí eu fui obrigada, de alguma maneira, eu tive depressão pós-parto no primeiro filho, e no segundo a minha filha nasceu com uma doença rara e ela ficou muitos meses na UTI, 2 anos entre idas e vindas na UTI. E aí, a partir disso, né, algumas questões sobre a maternidade, que até então era essa palavra mais conhecida por mim, inclusive, elas começaram a pulsar, né? Então, conforme eu vim caminhando, trabalhando com uma série de discussões nesse trajeto, me vi também
diante do ser mãe no espaço escolar. Então, acompanhando as crianças, eu pude conhecer outras mães, dando aula, né, na universidade eu conheci muitas outras mães e percebi essas angústias, né, que permeiam a vida tão atribulada, né, tentando equilibrar vários tipos de funções mesmo, né, que não só as relacionadas ao cuidado com os filhos e tudo mais, e a casa. Então, isso tudo me gerou, ao longo do tempo, problemas, né, psicológicos, inclusive, porque a gente adoece, né, a gente fica depressivo. Eu tive algumas questões aí que eu estou sendo bastante clara, porque para muitas pessoas, às vezes, isso é um tabu. Né? Então, eu acho importante colocar, né? Que a gente passando por essas dificuldades e a gente conversando sobre elas, eu comecei a me dar conta de que isso não era um problema isolado meu, né? E aí, a partir disso, eu comecei a conversar com muitas mães e começaram a vir muitas demandas para que a gente começasse a ter um grupo de discussão na universidade que fosse de acolhimento a essas mulheres. E eu comecei a ter muitas alunas vítimas de violência sexual, de relações abusivas e tudo mais. E aí, nesse caminho, o que aconteceu foi que as demandas, né, foram provocativas a reorganizar o meu pensamento em relação ao que era ser mulher, ao que era ser mãe, né, e tudo que ia nesse sentido. Então, eu desenvolvi na universidade um grupo de escuta, que começou e parou por conta da pandemia. E aí, durante a pandemia, eu percebi que essa necessidade estava ainda mais volumosa. Então, montei um projeto de extensão que chama-se Maternagem na Quarentena, que é exatamente para pensar, né, como as funções da maternagem elas se desenvolvem nesse momento que é o momento da quarentena. E aí esse projeto de extensão ele funciona comigo, né, e com mais 4 psicólogas. Essas psicólogas são responsáveis, inclusive, por um direcionamento, né? Se há algum tipo de demanda específica que seja grave, inclusive, né? Porque já aconteceu de aparecer casos de abusos, né? Nessas conversas. Então, a escuta, ela é a escuta empática, né? Nos termos lá, até que o Christian Dunker apresenta para nós, que é um psicólogo também. E aí, dentro desse projeto, nós começamos a pensar em ler a Badinter para entender, né, o que de fato a gente queria exercer como maternidade, né, que era o que as mães também começaram a trazer para nós, né, com essa ideia. Então, o primeiro ponto de partida, né, foi tentar entender como essas mães se viam. E aí a gente organizou um grupo no WhatsApp, né? Esse grupo no WhatsApp é para conversas, né? Conversas sobre demandas gerais deste momento e das relações que se estabelecem nesse momento. E aí, a partir desse grupo de WhatsApp, nós começamos a ter reuniões também através de um outro aplicativo, que é o Jitmeet, né? E aí, a partir do Jitmeet, a gente começou a trabalhar alguns temas particulares dessas mães, conforme elas iam trazendo, né? Inclusive, das dificuldades, né, de amamentação e tudo mais, que são questões muito aprofundadas no texto da Elizabeth. Então, o que essas mães acham de si mesmas, né? Vem uma pressão social de que ser mãe é se anular em função do bem-estar da família, principalmente dos filhos. Então, isso traz consigo uma série de dificuldades, porque nem sempre, né, você escolheu ser mãe.
Então, é um processo, muitas vezes, turbulento e que te atropela e que nem sempre permite que você raciocine muito bem sobre esse caminho que você está fazendo, né? Então, há uma importância fundamental em se buscar entender, né, que mudanças de subjetivação, que reconstrução desse sujeito-mãe se estabelecem aí. O Arthur saiu, mas voltou. Deve ter caído momentaneamente. Foi. Mas, de todo modo, como, então, a quarentena, né, passa a fazer com que essas mulheres, né, desconstruam laços que até então elas nem se questionavam sobre eles, por conta da vida mesmo. A vida te leva a uma série de direcionamentos que não te permitem, muitas vezes, pensar sobre o que você vive, sobre o que você experimenta, sobre quem você é. Então, esse espaço era um espaço exatamente para que essas demandas pudessem florescer, né? Então, as psicólogas que são a Débora, a Cristiane, a Fernanda e a Ana, elas utilizaram algumas técnicas nesses encontros através do Jit Smith para conduzir essa escuta e essa reflexão. Então, 2 momentos, um momento de escuta e um momento de reflexão seria exatamente o que a gente está começando a entrar agora, de pensar a partir do livro da Elizabeth. Então, esse grupo, né, esse grupo que surge a partir do contato com outras mães em vários momentos, né, e que ele busca, então, dentro de um momento específico, pontual, que é o que a gente vive, ele busca, então, tentar entender o que a gente é, o que a gente pode ser, né? Porque até então, talvez, essas discussões não tenham perspassado, né, a essas mães com grande facilidade. Então, o título é Ressignificando a Identidade na Pandemia, Reflexões sobre a Maternagem. A primeira questão, né, o que é a maternagem, qual a diferença entre maternagem e maternidade? Então, maternidade, o feto ele nasce de uma maneira praticamente usual em qualquer lugar do mundo, né? Via de regra, completados 9 meses de gestação, esse bebê vai vir ao mundo. Então, o como ele vai nascer, se por parteira, se por obstetra, se a termo, se parto induzido, se parto normal, se cesárea, se em casa, se no hospital, enfim. Se a mulher vai escolher uma posição de cócoras, deitada, enfim. Seja como for, esse feto vai nascer. E isso é indiscutível. Então, essa voz do indiscutível, né, de que esse feto vai nascer em qualquer lugar do mundo e após os 9 meses de gestação, via de regra, independente do como, né, essa é a voz da maternidade. Então, a maternidade, ela tem essa conotação tanto quanto biológica até. A maternagem, ela vem a partir desse nascimento. Então, quando o neném nasce, né, a qualidade das relações que vão se estabelecer entre a pessoa que materna e esse bebê é que vão direcionar, inclusive, a personalidade dessa criança. Então, a maternagem ela é um cuidado, né? E esse cuidado, ele vai variar, né? E ele vai ser impactante de formas diferentes para essa criança. Então, a Elizabeth, a Badinter, né, no livro dela, ela vai fazendo um percurso histórico, mostrando, né, os vários elementos que vão compondo as ideias, né, sobre o ser mãe até o que a gente tem hoje, né? Historicamente, ela vai fazendo um passeio. Ela e é um livro muito interessante, né, para que todos possamos ler. Ele é grande, ele é bem grandinho, mas de uma leitura bastante fluida. Então, não tem grandes dificuldades de entendimento. E ela traz autores que
a maioria dos alunos de graduação, inclusive, tiveram contato, né? Como Rousseau, como Arrier, né? Na licenciatura, enfim. Então, não se espantem com o tamanho, né? A leitura é fluida e agradável. E a discussão toda que ela traz, né, passa exatamente por uma desconstrução daquilo que nós entendemos como instinto materno. O que é o instinto materno? Né? Será que tem uma identidade materna? Né? E se há, como ela é constituída? Então, foi justamente nessa busca, né, de tentar entender que necessariamente a gente precisa amar o nosso filho, que a gente precisa, enfim, abdicar de tudo em prol da família, que a gente começou a pensar, né, em autores e autoras que pudessem nos confrontar, né, diretamente com inquietações que pululam o tempo inteiro nesse caminho de repensar a maternidade. Então, a Badinter coloca um exemplo interessante, né? E que eu vejo hoje que no nosso grupo também é um caso, um tema, né, bastante recorrente, que é a questão da amamentação. Então, o amamentar, hoje, né, ele causa muitas vezes uma angústia muito grande nas mulheres, né, porque é fundamental você amamentar, mas nem toda mulher vai conseguir fazê-lo. E se ela não o faz, a sociedade cobra dela, né, com muita crueldade até, e a culpa, né, pelo fato de que muitas condições que o bebê, porventura, seja acometido, um refluxo ou algum tipo de inquietação gástrica, né, tudo isso passa a ser culpa dessa mulher por ela não ter amamentado, né? E isso vai gerando nela também questões pessoais, questões psicológicas muito graves, né? Tem a questão do tempo, o tempo de amamentação, né? Será que, de fato, toda mulher conseguirá ficar amamentando por 2 anos seguidos? Então, a Elizabeth, o livro foi escrito na década de 80, mas ele ainda é bastante atual, porque parece que tudo que está posto é muito óbvio, né? Mas, na verdade, cada mulher é uma mulher. Cada mulher vai, de fato, ter condições para dizer se ela pode ou não amamentar, se ela pode ou não participar, né, desse momento de 2 anos de amamentação da criança. Então, são questões para a gente pensar, porque estão postas como se não houvesse o que se questionar sobre essas questões. E aí a autora ela nos convida, né, a retroceder até o século XVIII, na França, ela é francesa, e aí lá havia um costume de que as mães entregassem seus bebês a amas mercenárias, que seriam as mulheres que amamentariam os filhos. Então, se essa mãe é uma burguesa, né, enfim, abastada, ela contrata essa ama mercenária para que ela more dentro do ambiente da casa dessa mulher, e lá ela vai poder acompanhar esse processo de amamentação. Se não, esses bebês eles eram enviados, né, para essas amas mercenárias mais pobres e colocados em carroças e enviados para lugares distantes das mães. Então, inclusive, no caminho, muitos desses bebês faleciam, né, por conta do trajeto tormentoso e tudo mais. Então, a Elizabeth, ela coloca exatamente uma série de questões, né? Ela passa em vários momentos do texto trazendo ponderações sobre essa questão da amamentação. E o porquê, né, que nessa época a amamentação era tão mal vista, de maneira que a mulher não queria amamentar, né? E aí ela vai trazer também uma série de explicações de como nessa época, né, as crianças, inclusive, eram como bonecos, né?
Eles não tinham lá, enfim, muitos morriam, a maioria morria, então o adulto, ele sequer estabelecia um vínculo para que ele não tivesse sofrimento. Então era quase uma coisa, um objeto de deleite temporário, né? Então, hoje, o que a gente vive, né, sobretudo, enfim, no momento atual, né, que a gente está, uma culpabilização muito grande dessas mulheres em relação à amamentação. Então, aí você vai gerar uma série de questões, né? Porque se a mulher, ela não tem, se ela precisa trabalhar, se ela trabalha fora, e ela precisa também amamentar, ela precisa também cuidar do filho, e ela não faz, e aí muitas vezes ela quer compensar isso, né, com mimos e tudo mais. Então, isso tudo vai circulando, vai gerando um círculo vicioso que pode, muitas vezes, causar danos psicológicos muito graves, tanto na criança quanto na própria mãe, né? Então, essa é a importância da gente começar a pensar, inclusive, de maneira crítica, né, sobre por que o amor materno é ou não instintivo, né? E aí, a Badinter vai trazer exatamente um caminho para nós. Olha, não é instintivo, ele não é natural, é algo construído, ele é uma construção. E isso é muito assustador, né? Isso é muito assustador ainda hoje pensar assim. Porque tememos questionar esse amor materno. Porque, de alguma maneira, o amor materno é simplesmente um sentimento humano. E como todo sentimento, ele é incerto, ele é frágil, ele é imperfeito. Então, não está, segundo ela, inscrito na natureza feminina. Se é, inclusive, que há uma natureza feminina, né? Que a gente também poderia pensar. Então, no sentido tradicional, que a gente, em geral, aceita, né? Quem é a mãe? É essa mulher que abre mão de si, de seus interesses pessoais em prol da família, especialmente dos filhos. E qual o lugar dessa mãe? Né? O lugar dessa mãe é a casa. Então, a casa é o lugar epistêmico, né? É o lugar aonde essa mãe habita e aonde ela, segundo Rousseau, reina, né? E na pandemia, essa casa passou a assumir várias funções diferentes, né? Hoje, você vive nesse lugar 24 horas por dia. Ele se transformou, ele sempre foi um território, né? Habitado por várias pessoas. Então, há relações, né? Há inter-relações. Ele é um território que ele pode ser grande, pode ser pequeno, pode ser coabitado por várias pessoas, por poucas pessoas, com valores diferenciados, com idades diferenciadas, com condições de saúde diferenciadas, né? Pode ser que essa família tenha uma rotina, pode ser que essa rotina não exista, que seja um espaço de desorganização, pode ser que seja um espaço de violência doméstica, né? Onde se aflorem relações abusivas, relações tóxicas. Pode ser um espaço, se tem filhos pequenos, de estudo, e aí você não sabe, né, se é EAD, se é ensino remoto emergencial, que diabo que é isso, né? Pode ser um espaço de expressão religiosa. Se você não vai ao culto, você traz o culto para dentro da sua casa, então sua casa se torna também um espaço de expressão religiosa e também um espaço de morte, porque muitas pessoas hoje passaram a morrer em casa, né, por conta da pandemia. E os números, inclusive, são subnotificados, sequer temos conhecimento de fato, né, sobre esses dados. Então, se nesse momento da quarentena a gente pode se perguntar facilmente, será que eu gosto de habitar por 24 horas esse lugar, né, de morte, de culto, de estudo, de lazer e tudo mais, né? E mais ainda, né? Mesmo fora da quarentena, será que todas as mães gostariam de estar 24 horas em casa, né? Será que essa é uma escolha consciente? Será que... como a gente lida com essa pergunta e com as respostas que podem advir dessa pergunta?
Então, nesse espaço, né, reconfigurado do lar, enfim, que a pandemia nos coloca, né, os símbolos sobre a função da maternidade, da esposa, da mulher, enfim, acentuam ainda mais as angústias e conflitos que essas mulheres experimentam. Então, o que devemos considerar para definirmos ou redefinirmos nossa concepção de amor materno? É por isso que a gente escolheu o título que apresentamos aqui hoje, né? Então, a primeira questão, né, passando do título, da explicação do título e de como a gente chegou aí, né, para de fato o tema, né? Para de fato não, porque a gente já está falando dele há algum tempo. Eu acho que é importante pensar na própria autora, né, a Elizabeth. Então, historicamente, quase sempre, as referências ao feminino são feitas por homens. Então, isso é um sinal de que é fundamental, sobretudo dentro do universo da filosofia, trazer autoras para o debate, para a luz, né? Então, essa é uma filósofa que ainda é nossa contemporânea, ela tem hoje 76 anos, e de alguma maneira me parece ser um nome fundamental, porque pensa questões contemporâneas e que ainda nos afetam, né? Uma outra questão, né, do porquê que a gente não fala tanto sobre essas desconstruções é porque a gente tende a pensar, como eu disse, né, a partir de um olhar do homem sobre o feminino, e esse olhar do homem sobre o feminino, em geral, ele a aproxima do corpo, né? Então, o corpo feminino passou a ser a expressão do que a mulher é. Isso, inclusive, pautado, né, nessa perspectiva, nesses referenciais sempre estabelecidos por homens ao longo da história. Então, a mulher, ela é corpo, inclusive, na hora do nascimento. Então, a nossa primeira experiência humana, quer homem, quer mulher, é dada pelo choro, né? Quando deixamos um corpo da mulher. Então, essa discussão, ela é uma discussão que parece banal, né? Mas que não é tão banal assim, né? Esse momento aí é a maternidade. E ele precisa ser redirecionado, reconfigurado, para que a gente entenda que maternidade, esse momento do parto e tudo mais, não se confunde com maternagem, que é algo que os pais, homens, também devem fazer, né? Maternar, né, é algo que é inerente a qualquer pessoa. Pode ser um avô, uma avó, o pai e a mãe, não apenas a mãe, né? Então, eu acho que esse é um pressuposto importante da gente começar a pensar. Então, quem é essa mulher que escreve para nós sobre uma ruptura, né? Coloca como mito o amor materno. Ela é uma filósofa, né? Historiadora, escritora, feminista, nascida em 1944 na França, e todo o texto dela, de fato, ele é atravessado por essas experiências que ela tem no lugar dela, que é a França. Então, ela é uma pessoa interessante, né? Mas extremamente controversa, porque mesmo hoje, em pleno século XXI, falar sobre essas questões é um tabu. Imagina no ano lá, quando eu nasci, em 1980, né? Mais complicado ainda. Então, ela é filha de dois... deixa eu ler aqui o nome deles. Marcel Bernstein e... a mãe eu esqueci de anotar o nome. Mas, enfim, de todo modo, os dois, eles eram representantes de revistas, né? Trabalhavam em revistas, e eles tinham uma perspectiva também de igualdade dos sexos, e a influência que esses pais tiveram sobre a formação dela, né? Mostram também, na prática, como o cuidado, o maternar, ele vai fazer também as funções
da construção de conhecimentos desse sujeito que se forma, né? Então, não é muito de se surpreender que ela tenha se encaminhado, né, já na adolescência, a leituras de autoras feministas, principalmente a Simone de Beauvoir, né, que escreveu O Segundo Sexo, que foi o livro, então, de cabeceira de Elizabeth. Então, ela estudou filosofia, sociologia, história, se casou ainda com 22 anos e teve dois filhos. Acho que foram 3 filhos. 3 filhos. Ela teve 3 filhos durante a pós-graduação. Até me identifiquei com ela, porque o meu foi um no doutorado e um no pós-doutorado, né? E hoje ela é, então, professora na Escola Politécnica em Paris, né? E lança um monte de livros, tem muitos livros publicados, né? Dentre eles, O Amor Conquistado, O Mito do Amor Materno, Paixões Intelectuais, O Conflito, A Mulher e a Mãe, que é o mais recente dela. Então, como é que foi o contexto de produção dela para esse livro, que é o Mito do Amor Materno? Ele foi publicado, então, em 1980, e ela morava, né, no jardim, perto do Jardim de Luxemburgo, atrás, né, da casa dela era o Jardim de Luxemburgo, e ela gostava muito de observar as pessoas, né, os pais, as crianças ali, e ela disse que, ao fazer isto, ela se deu conta de que as mães, em geral, tinham um semblante de tédio. Então, elas estavam entediadas por estarem ali, sozinhas, com as crianças brincando na areia. Então, a sensação que ela teve, que ela diz que teve, foi uma sensação de que essas mães estavam alienadas, né? É óbvio que a gente vive com os nossos filhos, diz ela, né, momentos magníficos, mas a gente também vive com os nossos filhos momentos insuportáveis. E parece que viver esses momentos insuportáveis é um crime, né, que vai nos gerar uma culpa por toda a vida, por toda a nossa vida. Então, essa culpa, né, é uma mitigação dessa culpa que faz com que ela escreva esse livro, para tentar, de alguma maneira, né, questionar esse amor materno, colocá-lo como um mito, né, um mito segundo o qual não é logo depois da gravidez que a gente se apaixona pelo bebê que o ama, né? É preciso estabelecer uma relação com essa criança, com esse sujeito. Construção desse amor, no dia a dia, no cuidado, no maternar, né? E aí ela fala, inclusive, que o automatismo, né, o determinismo, só existe nas fêmeas dos chimpanzés, dos macacos, e nós não somos. E aí é justamente essa a distinção, né? Que não é algo instintivo como é em outros seres vivos, né? Para nós é algo que de fato vai se estabelecer como construção. E aí ela, então, de frente desse olhar, né, sobre o tédio dessas mulheres e desse olhar sobre exatamente como essas mulheres deveriam ou não se comportar, né, nessa função de cuidado, ela se questiona para quem serve, para quem? A quem servia, né, o mito do amor materno. Então, em princípio, ele vai servir por um motivo importante, historicamente, né, que é delimitar o papel da mulher e dar a ela, né, um papel de exclusividade. Segundo Rousseau, como eu já disse, ela o reino dela é o lar, né? Então, para a mulher, a casa, o cuidado com os filhos, os trabalhos domésticos. Para os homens, o poder, o domínio do mundo exterior, né? Então, a partir do momento que as mulheres têm o dever de cuidar da casa, elas passam a ter também um dever de ficarem em casa, né? Então, é tão interessante a gente pensar nisso que hoje o estar em casa é ainda mais provocativo para nós, porque ele vai trazer, de fato, uma série de questões, como eu levantei no início da nossa conversa.
E aí tem uma outra autora interessante, que é a Beth Friedman, que fala tem uma frasezinha dela no livro A Mística Feminina. O lar é um campo de concentração confortável. É uma visão muito distinta dessa do Rousseau, e até assustadora, né? Então, eu coloco só para a gente, a título de provocação, pensar um pouco a respeito. Não é a autora que a gente está trabalhando hoje, né? Mas, de todo modo, as mulheres vão se tornando prisioneiras desse espaço. E elas, de alguma maneira, passam a se tornar, sobretudo com Rousseau, né? O Condorcet é um dos pioneiros a buscar aí alguma igualdade entre homens e mulheres. Mas, até então, a maioria dos autores, dos filósofos, segmentavam totalmente esse tipo de igualdade de comparação. As mulheres e os homens teriam papéis sociais complementares, vamos dizer assim. Então, o próprio Rousseau, né, que teve grande influência nessa época, ele reconhecia, então, que essa função, né, é uma função de apêndice. Né? O apêndice está lá, não serve para nada. Uma hora você tira e joga fora, se for o caso, né? Então, de alguma maneira, a mulher ela era esse apêndice. Ela estava ali, ela servia para algumas coisas. Quando ela deixasse de servir, né, ela podia ser trocada. Então, a autora traz vários exemplos, né, do descarte da mulher, por exemplo, na hora da amamentação. Alguns maridos, né, tinham nojo da mulher quando ela estava amamentando. Então, não tinha com elas relações sexuais e acabavam procurando amantes, né? E outras situações, muitas outras situações. Então, como é que está organizado esse livro? Esse livro ele tem uma questão principal, né? Será que o amor materno é um instinto, uma tendência feminina inata, ou depende em grande parte de um comportamento social variável de acordo com a época e os costumes? Então, ela vai responder isso, né, historicamente situando, e aí ela traz 3 capítulos: o amor ausente, um novo valor, o amor materno, e um amor forçado. E aí vai fazendo um passeio histórico, né, construindo, né, como esse amor materno vai se apresentando ao longo da história até chegar nos dias de hoje, no caso na década de 80, né, com o que a gente conhece. Então, em regra, né, assim, para não, como o tempo já está quase acabando, eu vou fazer aqui, em regra, como eu falei no início, a mulher ela é feita para ser mãe, mas não somente mãe, é uma boa mãe, a melhor mãe que ela pudesse ser. E toda exceção a isso, né, gera patologias em geral, né? Então, a mãe indiferente é um problema, a mãe que foge, né, da família é um problema, a mãe com depressão pós-parto é outro problema. Contudo, a gente pode pensar o seguinte: olha, hoje pode ser, inclusive, né, que a gente não tenha mãe, e qual o problema? Né? Podem ser 2 pais. Então, é normal a gente perceber hoje que nenhuma mulher é obrigada a ser mãe, né? Cada mulher é um caso particular e é normal, vamos dizer assim, normal, eu nem sei o que é isso. A gente teria que debater. Desculpa, foi minha mãe que estava me ligando. Aí tocou o telefone. Mas falando nelas, né? Elas sempre sentem e acabam participando. Então, contudo, hoje uma mulher pode ser, entre aspas, né, normal, e normalidade é algo que fica para os próximos capítulos. Ela pode ser, então, considerada, entre aspas, normal sem ser mãe, porque cada mulher é um caso particular. Inclusive, como a gente disse, né, a maternagem ela não é uma função inerente apenas à mãe. O pai, a ama de leite, ao longo da história, avós e tudo mais, maternam a criança. E a conclusão, então, da Badinter é que o instinto materno é um mito, né? Então, as diferentes maneiras de expressão de amor, né, vão do mais ao menos, passando inclusive pelo nada, ou quase nada. E
isso, né, mostra que o amor materno não é um fruto do determinismo biológico. É algo que vai ser adquirido, né, nos dias que a gente vai passando com os nossos filhos, por ocasião dos cuidados e que a gente dispensa a essas crianças, e por ocasião das relações, né, que são estabelecidas com essa criança. Então, é algo construído, não é algo determinado por esse corpo físico, né? E aí é algo que choca muitas vezes, né? Muitas pessoas pensarem nisso é algo muito incômodo. Então, talvez por isso, inclusive, o livro dela não tenha tanta discussão, né, sobre essas questões dentro da universidade. Inclusive, eu fui procurar na enciclopédia Stanford, né, se tinha o verbete, e não tem. Né? Tem paternidade, mas maternidade não tem. O que mostra alguma coisa para nós. Né? Então, para finalizar, né, eu gostaria de fazer uma pergunta, que é a seguinte: quais as contribuições, então, dessa leitura para a gente pensar a maternagem nesses nossos tempos de pandemia, né? E aí eu faço uma conexão desse livro de 1980 com um livro mais recente, que é de 2007, ou 2007, da Chimamanda, né? Que é Para Educar Crianças Feministas, um manifesto. É um livrinho bem pequenininho, mas com 15 sugestões, né, para a gente pensar em como criar nossos filhos, quer sejam eles homens ou mulheres. Né? E aí, nesse curto texto, né, ela vai compartilhando o pensamento dela sobre o que é, então, hoje, ser uma mãe, né? E como educar as crianças, como maternar as crianças, né? E aí ela vai fazendo uma série de... São 15 sugestões, e algumas delas são interessantes para a gente pensar. Né? Uma delas, eu passo a ler, né? Nunca opte por ser uma mãe tradicional e ficar só dentro de casa, a não ser que seja realmente essa a sua vontade. Não use a tradição como justificativa para suas ações. E aí estar dentro de casa, né? É algo que não significa necessariamente fixar-se no espaço territorial da casa. Então, quando você opta não ser uma mãe tradicional, significa que mesmo estando nesse lugar, você não age como uma mãe tradicional, né? Os termos são outros. A forma de se relacionar é outra, né? A gente tem que, inclusive, zelar por uma comunicação com os nossos filhos que seja uma comunicação não violenta, né? E aí, esse espaço, ele não está circunscrito pelas quatro paredes. Ele vai além delas, né? Porque nós criamos esse espaço. E esse espaço não é preenchido, né, pelo que a tradição dá para justificar as ações que são devidas dentro desse espaço. Nós criamos as justificações, nós criamos o que de fato deva ou não ser esse espaço, né? Outra coisa também que é importante da gente pensar, né? Quem tem o pai perto, né? O homem, vamos dizer assim. Parece algo banal, né? Mas ela também coloca lá: a gente precisa esquecer da ideia de que os pais ajudam. Pai não ajuda, né? Quando o pai tem eu ouvi alguém uma vez me falar, né, que estava no parquinho e aí chegou uma colega perguntou pro cara assim: pô, você tá de babá hoje? E o cara respondeu: não, eu sou o pai. Porque intuitivamente, quando a gente vê um homem com uma criança, a gente pensa: ué, tá de babá? É como se não fosse a função dele estar ali, né? Ou como se tivesse uma série de representações, né, que são restritas ao ser homem ou ao ser mulher. Né? Homem veste azul, mulher veste rosa.
Inclusive, eu tenho sobre essa questão das cores um exemplo que me aconteceu com meu filho quando ele era pequeno. Quando ele era pequeno, não, porque ele ainda é pequeno. Mas quando ele era bem menor, né? E a gente estava saindo da escola, eu estava buscando os dois na escola, e aí ele queria porque queria um algodão doce. E ele não gosta nem de algodão doce. Mas eu não entendi nada. E aí ele pediu o algodão doce, porque o algodão doce vinha com um balão, aquelas balãozinhos de encher. E aí tinha o algodão doce rosa e o algodão doce azul. E ele queria porque queria o algodão doce rosa, né? E o vendedor, cara, o vendedor o tempo inteiro, não, cara, não pode pegar o rosa, você tem que pegar o azul. E o meu filho, não, eu quero aquele ali. Aí eu falei assim, cara, dá a porcaria eu que vou pagar, dá o rosa pro garoto, né? E assim, ele não estava nem preocupado com a cor, ele queria o balão que era verde, que é a cor que ele ama de paixão, que é o verde. E o balão era verde, ele só estava interessado no balão. Mas assim, não importa, né? O olhar do cara que estava me vendendo era totalmente enviesado. Eu, como mãe, tinha que proibir o meu filho de comprar um algodão doce rosa, né? Porque isso não é coisa de macho, né? Então eu já estou desvirtuando desde sempre. Não estou sendo uma boa mãe, estou sendo uma mãe de merda, né? Desculpe aí, gente. Mas é um problema grave, né? É uma forma de pensar aí extremamente enviesada que vai o tempo inteiro se avolumando e nos conduzindo a essas angústias e tormentos, né? Então, se a gente tem um filho, e isso é algo que a gente tem que, enfim, ter cautela, né? A gente não pode falar para ele, você deve cuidar direito da casa como uma menina, né? E a gente fala, o menino não chora, né? Gênero nunca é justificativa para nenhum tipo de ação. Então, a gente precisa ensinar sem utilizar o gênero como adjetivo, como, enfim, uma justificativa para que algo seja bom ou ruim. Então, para terminar, eu quero ler aqui a última frasezinha, né? Em tempos de quarentena, vou ler uma frasezinha em homenagem, inclusive, ao projeto, que é extremamente incrível de vocês, né? E ela coloca lá: há diversas formas de ensinar as crianças a questionarem o mundo. Uma delas é com o hábito da leitura. Para incentivá-las a ler, a melhor forma é dar o exemplo. Se a criança vê você lendo, vai entender que a leitura tem valor. Então, eu acho que a gente está aqui num processo de construção nossa e que deve necessariamente ser passado também para as nossas crianças. O hábito da leitura, ele é fundamental para que a gente possa questionar o mundo e ressignificá-lo também. Obrigada. Legal demais. Muito bom. Parabéns, obrigado. Mas o pessoal pode mandar pergunta aí agora também. E Jaqueline, já teve daqui a pouco tá fechando, né? Mas aí qualquer coisa a gente fecha abre. Em 1 hora. Qualquer coisa a gente abre de novo se tiver mais. Mas um rapaz ele já fez um comentário que ele disse que acha que, se você puder comentar, né, que ele comentou que acha que o mito do amor materno está muito relacionado com o cristianismo. Com certeza, ela passa por isso. Ela tem uma parte no capítulo 1, né? Ela tem uma parte inteira destinada a pensar a perspectiva da teologia, né? E é óbvio, inclusive, né? A mãe, ela a Maria, né? Eu não quis, essa foi uma opção minha, não entrar nessa discussão, né? Porque ela é uma discussão que ela precisa ser aprofundada, né? E que ela gera muita polêmica também, porque as pessoas tendem a pensar a partir das suas convicções religiosas. E eu não questiono fé, né? Fé é algo, para mim, que é do particular de cada um, e eu respeito imensamente. Mas, de todo modo, vale a pena, não sei o nome da pessoa que pergunta, né? Ler o capítulo todo, que lá ela traz lá algumas páginas pensando sobre isso.
com indicações, inclusive, de leitura do Santo Agostinho e de São Paulo. Né? Ela traz lá várias citações, né, desses autores no sentido de mostrar como esse mito é criado e forjado dentro da Igreja Católica. Então, vale a pena a leitura também. Acho que foi o Antônio. Mas o Cristiano também deixou uma pergunta. Ele perguntou se poderia falar um pouco mais sobre essa noção da casa como um campo de concentração confortável. E eu queria complementar a pergunta. Durante esse momento que a gente tem que ficar mais em casa, esse campo de concentração parece que então deve ter ficado mais desconfortável ainda, né? Você que tem o que você disse que trabalha com mães, né? O que elas têm dito para vocês, e se puder compartilhar nesse sentido também, das dificuldades. Sim. A autora que trabalha, que cita essa frase, não é a mesma, né? Eu só coloquei para ilustrar um pouco exatamente a partir do que você colocou, né? Que hoje a gente tem uma casa, né? Que nos obriga a estar nela por 24 horas e a viver aqueles vários aquelas várias destinações para ela, né? Inclusive de morte e vida. Então, quando a gente pensa a partir dessa frase, né, é exatamente para confrontar a frase do Rousseau de que o lar é o reino da mulher, né? Então parece que nesse lugar é o único lugar para ela estar, é o único lugar onde ela de fato tem poder, né? Fora dali ela nada é. E aí quando a frase contrária vem, né, no sentido de que é um campo de concentração confortável, é para a gente pensar que muitas vezes a pessoa que está ali, ela não está por vontade própria, né? E que as relações que se estabelecem, aquele lugar, ele se torna extremamente tormentoso, difícil, né? Recheado de uma morte psíquica, inclusive, né? Talvez essa seja a questão. Você vai morrendo aos poucos nesse lugar, né? É como se, de alguma maneira, todo dia... Porque campo de concentração, às vezes, ele provoca uma morte lenta. E talvez essa seja a questão, né? Você estar nesse lugar que você não quer estar enfim, né? Por tempos e tempos. Você vai morrendo aos poucos. Você vai se destruindo aos poucos. E isso vai gerar, né, uma série de provocações físicas, inclusive. Muitas mulheres, enfim, têm problemas, como eu disse, né, de depressão, de ansiedade, de transtornos de estresse pós-traumático, quando vivem em relações tóxicas, relações abusivas. Então, eu acho que é nesse sentido que eu trouxe a frase para conflitar um pouco com o pensamento do Rousseau, do pensamento tradicional, de que o lugar da mulher é a casa. E, na verdade, nem sempre o é, né? Ele pode ser também um espaço de morte. Uhum. Legal. Eu tenho mais uma pergunta também. Quando você fala que os homens, os avós e as outras pessoas também maternam, eu achei instigante, provocativo também, no sentido de que o que você nos diria sobre esse processo? Porque se a maternagem para a mulher também é uma construção, no que as outras pessoas que não são mulheres deveriam se atentar, na sua opinião, para conseguir também maternar e mudar o significado da casa, talvez. Assim como você disse, a questão da linguagem, né? Por exemplo, começando pela linguagem, talvez, o que você aponta nesse... Eu acho que para algumas pessoas a linguagem ela não é tão importante, mas para mim é. Para mim é. Como você disse, muitas vezes quando a gente utiliza alguns termos, né? Até na educação inclusiva, cadeirante, atípico, típico, né? Aluno de inclusão, né? Enfim, a gente não consegue, de fato, normal, né?
a gente não consegue dar a dimensão da complexidade que esses termos envolvem. Então, quando você sai, né, da maternidade para a maternagem, maternar, né, de fato passa, né, por uma ética do cuidar. E aí vai depender muito de como você vai estabelecer as relações com o outro, né? E esses valores, esses cuidados vão depender exatamente daquilo que é demandado por esse outro. Então, a sensibilidade, eu acho que dois sentimentos importantes, né? A sensibilidade e a criatividade para cuidar do outro. E isso é algo que a gente exercita, quer sendo mãe, quer não sendo, né? Tem gente que fala pai, né? Pai por quê? Porque esse homem, ele materna. Esse homem, ele tem sensibilidade, né? Cada pessoa, ela é única. E ela vai ter demandas de cuidado variadas. Então, eu acho que o mais importante nessa relação é construí-la a partir dessa sensibilidade, né? E isso você só vai construir no dia a dia, só vai construir tendo continuamente, né, estimulada essa relação. E hoje é muito complicado, né, me parece, porque há sempre justificativas. Por que está sendo também tão difícil estar em casa com crianças? Porque a gente se habituou a estar em casa com crianças de 7 da noite até as 10 quando ela dorme. Né? Você chegou do trabalho, você vai brincar com ela ali um pouco, talvez, né? Se ela já não estiver dormindo. E você convive com essa criança aí, muitas vezes, mal e porcamente, porque você está respondendo o WhatsApp de trabalho, você está pensando no almoço que você vai deixar para outro dia ou que você vai levar de marmita para o seu trabalho. Então, quando a gente está pensando em maternar, a gente está pensando em cuidar. E o cuidar é se doar para esse outro também, né? Então, é naquele momento, de fato, atender às necessidades desse outro, estabelecer com ele uma parceria, através de uma comunicação não violenta, né? Porque a criança precisa também do seu exemplo não violento para reproduzir a não violência fora do lar, né? Fora da casa, vamos dizer assim. Então, isso, de fato, né, é que vai tornar, inclusive, o mundo com mais agentes, né, capazes de conviverem uns com os outros. Mas o que eu acho interessante é que a pandemia, igual você disse, embora a casa seja identificada como um lugar próprio da mulher, e você usou a analogia até do campo de concentração para mostrar muitas vezes o sentimento de satisfação, me parece, né, me corrija se não, que no estilo de vida que a gente vive, nem esse lugar que é destinado à mulher é tão frequentado como antes, né? Então esse ato de conviver com os filhos também foi diminuído, né? E a pandemia traz à tona esse problema, né? De ter que conviver com os filhos, né? Era isso que eu estava falando. A conversa era essa, né? Antes de interromper a transmissão. Era exatamente nesse sentido, de que nós temos, então, hoje, né, um tumulto diário por nossa rotina, com trabalho e outros afazeres, e o convívio com a criança, muitas vezes, ele é minorado. Então, em geral, poucas horas por dia, e são horas com pouca qualidade. Você me perguntou como as pessoas poderiam fazer para maternar sem serem as mães, né? E aí, exatamente, eu estava encaminhando era no sentido da sensibilidade, da criatividade, de tornar esse tempo, de fato, interessante para aqueles que estão ali envolvidos, né? E a criança percebe. Se você não está afim de brincar, não brinque, porque ela vai perceber que você não quer brincar, né? Se você não está afim de fazer aquilo, não faça. Mas quando fizer, o faça da melhor maneira possível, se entregando de fato ao que você faz, né? Então, me parece que estar com o outro é estar de fato trocando com o outro possibilidades, né? E partilhando aquele momento de maneira intensa. Quando a gente tem
hoje, né? As pessoas tendo muito pouco tempo de convívio com essa criança. E hoje, de repente, o espaço da casa virou, inclusive, sala de aula, né? E você se vê na invasão, isso seria também uma outra live para conversar, né? Mas você se vê tendo intrusos no seu espaço doméstico. A escola não é a sua casa, né? Esse espaço pode ser o espaço do estudar, mas não é a escola. Então, há muitas vezes até um absurdo de a escola exigir que a criança apareça de frente à câmera da aula à distância com o uniforme escolar. Mas para quê? Ela não está na escola, ela está em casa, né? E a casa dela, ela vai usar a roupa que ela quiser. É o espaço da casa dela. Ali quem manda não é a diretora da escola, né? Ali quem manda é a família. Ela que vai gerir como que deve ser aquele lugar. Então, me parece que esses intrusos, inclusive, né, os professores e a diretora, enfim, os deveres, os trabalhos, né, se avolumando, eles chocaram também muitos desses pais, né? Algumas escolas são cruéis, têm sido cruéis com as famílias, né? Nessas exigências acadêmicas absurdas, mas de todo modo sinaliza também uma precarização, né, da relação escola e família. A família não é nunca ouvida, né? A família nunca é ouvida. E não foi durante a pandemia. Então, o choque ainda foi maior. Você tem uma série de atividades sendo jogadas para o pai, para a mãe, para as pessoas que estão ali convivendo com essa criança, que não escolheram ser professores, né? Não escolheram lecionarem, e aí, de repente, se vem tendo que reconfigurar e fazerem ao mesmo tempo home office, né? Tudo aquilo que está acontecendo ali. Então, é um confrontar o tempo inteiro, né? Eu não sabia nem quem era meu filho, e de repente eu virei professora dele também, né? Eu não sabia nem quem era minha filha, e de repente eu precisei agora reaprender a brincar de boneca. Então, assim, você vai começando a perceber que muitas coisas que você não fazia, hoje você é obrigado a fazer, né? Mas de alguma maneira estão te ajudando a repensar que tipo de relação você está construindo com essa criança, né? Eu acho que isso é fundamental, e isso faz parte do título também, de ressignificar, né? É o ressignificar que é fundamental. Porque todo mundo fala em ressignificar, mas será que de fato a gente está exercitando esses ressignificados no nosso cotidiano, né? Eu ouço essa palavra na boca da galera o tempo inteiro, mas de fato a gente está trazendo isso para o nosso dia a dia? De fato, a gente está estabelecendo uma relação saudável, tendo maior sensibilidade para lidar com o outro, com essas crianças e tudo mais, né? Muito bom. Eu acho que é isso. Muito bom. Eu acho que é isso também. Não teve mais perguntas, mas eu queria agradecer, Jaqueline, por você ter aceito o nosso convite e parabenizar pela contribuição por um assunto tão importante, numa situação tão delicada que você está fazendo. E deixar a porta aberta para quando você quiser voltar para falar sobre algum outro tema. E deixar registrado também que a gente achou muito legal uma filósofa falando de outra filósofa, uma indicação de leitura muito instigante, e também a sua apresentação, a sua fala. Obrigado e espero que você volte em outro momento. Com certeza. Até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigadão. Boa semana para todo mundo. Fiquem em casa, quem puder. Boa noite, obrigado. Boa noite, tchau.